Bem-vindo às nossas aulas de filosofia, você estudante do campus rural de Marabá. Na última aula de filosofia nós começamos a discutir a dinâmica que vai da cosmologia, quer dizer, da filosofia cosmológica dos primeiros pensadores gregos, chamados também de pré-socráticos, a antropologia, quer dizer, a filosofia antropológica que começa com os sofistas e Sócrates. Você lembra, recorda muito bem comigo, que o termo cosmologia deriva de cosmo, universo, mundo ordenado, e antropologia vem de antropos, quer dizer, humano. A filosofia passa a discutir questões não mais ligadas à natureza, não mais ligadas ao cosmo, mas ligadas, mais vinculadas à ética, aos valores, às relações culturais e à política. Você lembra, recorda conosco, que nós comentamos que a filosofia, portanto, ela não nasce em Atenas, ela não nasce na Ática, ela nasce na Jônia, é uma região grega, da Grécia Antiga. Grécia Antiga era a unidade cultural. Ali, na cidade de Mileto, Éfeso, enfim, entre outras cidades, Samos. E daí a filosofia também, ela se situa em toda a Magna Grécia, Eleia, Abdera. Somente tardiamente, quer dizer, somente no século V, a filosofia chegará a Atenas. Ao chegar em Atenas, a filosofia se encontra com a democracia. A filosofia torna-se política, passa a discutir questões mais ligadas ao ser humano. Daí, ao chegar em Atenas, a filosofia também chega às assembleias, porque a democracia ateniense, você lembra muito bem, o nicho da filosofia ateniense era justamente as assembleias, que aconteciam na Ágora. A filosofia chega a Atenas, chega às assembleias, chega, portanto, à Ágora. Ágora, em grego, praça pública, a praça. A filosofia, portanto, chega à Ágora de Atenas, a praça pública de Atenas, no século V a.C. E, portanto, na polis de Atenas, a filosofia encontra o regime político que estava em vigor na cidade de Atenas, que era justamente a democracia. Você lembra, você recorda que democracia vem do grego demo, povo, cracia, poder. Na verdade, a democracia ateniense era, acima de tudo, uma isocracia. Professor, o que é isocracia? Pessoal, muito simples, calma. Vem de iso, que significa iguais, e cracia, poder. No caso, poder de iguais. Poder de todos aqueles que eram considerados cidadão em Atenas. Infelizmente estava excluído da cidadania de Atenas mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. O termo política, cabe também destacar, já falei para você em algum outro momento, o termo política deriva de polis. Polis seria a arte de governar, aliás, política, portanto, seria a arte de governar e viver na cidade. A arte de governar e viver na polis. Bom, meus prezados, então a filosofia chega a Atenas, se encontra com a democracia, se encontra com o regime político de Atenas, passa a discutir questões ligadas ao ser humano, questões ligadas à antropologia, haja vista que ser humano vem de, aliás, que o termo antropologia vem de antropo, humano, ser humano, e daí a filosofia se torna, nesse sentido, antropológica, porque passa a discutir questões ligadas ao ser humano. A imagem do pensador é justamente a imagem daquele que coloca questões como o que é felicidade, o que são as virtudes, qual a importância de ser ético, por que devemos ser éticos, qual a diferença entre ética e moral, há diferenças entre ética e moral, por que nós devemos viver bem em comunidade, porque nós devemos viver bem na cidade, na polis. Então, o pensador passa a ser a figura que coloca questões ligadas ao ser humano, questões ligadas
a ele mesmo, ou seja, porque o pensador, nesse caso, na concepção grega, na, na, na filosofia grega, na cosmologia grega, o pensador é o humano que coloca as questões. Nesse momento, é muito importante a figura dos sofistas. Falamos rapidamente na última aula. Os sofistas são um grupo de pensadores, são considerados os primeiros professores da história. Eles eram estrangeiros, a grande maioria deles eram estrangeiros em Atenas, que viveram no contexto democrático da cidade e ensinavam a arte da argumentação, a arte de falar em público. Para os sofistas, não haveria verdade absoluta. A verdade seria relativa. A verdade, se ela existe, ela seria relativa. Quer dizer, para os sofistas, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E o que significaria que todo ponto de vista é a vista de um ponto? Quer dizer, todas as questões são questões do ser humano. Todas as questões são questões que, por convenção, são justamente isso, convenção. Quer dizer, não haveria verdade absoluta. Não haveria verdade fora da lógica do ser humano. O homem, frase de um grande sofista e famoso sofista, chamado de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, para os sofistas, tudo é relativo. Resumindo aqui, tudo é relativo. A única coisa que não é relativo seria justamente que tudo é relativo. Ou seja, a verdade, ela não existe. E se ela existe, ela baseia-se em ponto de vista. Quer dizer, eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista. Para que brigar se nós temos pontos de vista diferentes? Bom, meus prezados, os sofistas, como os primeiros pensadores da história, cobravam para ensinar. E justamente essa é uma das grandes críticas de Sócrates aos sofistas. Sócrates é considerado um marco na história da filosofia. Sócrates é um marco na história da filosofia. Com Sócrates, a filosofia se torna literalmente uma filosofia antropológica. Passa a colocar questões ligadas ao conhecimento, à sabedoria, à ética, à política, aos valores. Sócrates é quase que uma lenda também em filosofia, haja vista que Sócrates não deixou nada escrito e tudo que nós sabemos sobre Sócrates nos veio através dos seus discípulos, principalmente da parte do discípulo dele chamado Platão, que nós vamos ver daqui a pouco. Conta-se uma história, e há várias histórias sobre Sócrates, conta-se uma história, uma anedota, que certa vez o oráculo disse a um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. O oráculo de Delfos teria dito a Querofonte que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. Esse amigo corre contra Sócrates, que acolhe uma missão, e essa missão se torna provar que ele não era o homem mais sábio do mundo. E daí Sócrates passa a estar na praça pública, na ágora, dialogando, indagando, perguntando àqueles que se diziam sábios, isto é, políticos, sofistas, professores, matemáticos, sobre a sabedoria deles. E nenhum satisfazia o ego de Sócrates, porque todos aqueles que se achavam sábios, na verdade, não eram sábios. Daí, Sócrates conclui que para ser sábio, seria preciso reconhecer a própria ignorância. Para ter sabedoria, seria necessário reconhecer a própria ignorância. A frase de Sócrates, só sei que nada sei, caminha nesse sentido. É o reconhecimento da própria ignorância. Antes de falar um pouco mais sobre a frase, só sei que nada sei, cabe mostrar essa figura lindíssima, esse corpício, esse corpo maravilhoso. Corpício é o corpo de Sócrates, né?
numa estátua em Atenas. Sócrates, portanto, era também visto como um grande sábio, e nas brincadeiras dos seus amigos eram chamados de muito feio, e alguns amigos brincavam com Sócrates como o homem mais feio de Atenas é o mais amado, evidentemente porque os jovens, a juventude e todo mundo amava mais a sabedoria de Sócrates, porque para Sócrates a frase "só sei que nada sei" significa o reconhecimento da própria ignorância. Nesse sentido, caminha a crítica de Sócrates aos sofistas. Porque os sofistas, de algum modo, tinham a pretensão de sabedoria. Se achavam sábios. Sócrates é um crítico, é um reflexivo, mas ele concebe que existe uma verdade. A verdade para Sócrates é universal. Assim como o amor seria universal, a verdade para Sócrates seria também universal. Assim como a felicidade para ele é algo universal e não relativa, não pessoal, porque você encontra a felicidade vivendo eticamente, então haveria um caminho universal para a felicidade. Qual, professor? O caminho da ética. Somente o ético para Sócrates é feliz, somente o sábio para Sócrates é feliz, porque ele exercita a sabedoria e ele pratica a ética. Cabe lembrar que o método de Sócrates dividia-se em duas partes, a ironia e a maiêutica. Maiêutica quer dizer parto de ideias. Sócrates levava as pessoas a refletirem e a retirarem de dentro de si a luz da sua própria verdade. O verdadeiro conhecimento sobre as virtudes, sobre os valores, estaria dentro das pessoas, começaria dentro de cada ser humano. E depois daí, o reconhecimento da ignorância. Essa prática de Sócrates de perguntar, de indagar, de estar na praça pública, perguntando, indagando, colocando questões e trazendo, fazendo parir, parto de ideias, as ideias que estariam dentro das pessoas, ficou conhecida como maiêutica. Maiêutica é a arte socrática de conduzir ao parto de ideias. A consequência da vida de Sócrates, as consequências da missão e da vida de Sócrates não poderia ser outro. Os temas alvos, Sócrates sempre discutia, sempre refletia: o amor, a coragem, o medo, a covardia, a justiça, a virtude, a ética. Levou Sócrates à grande fama, à grande popularidade. Alguns cidadãos de Atenas, inconformados com a postura irônica e crítica de Sócrates, que Sócrates não tinha receio de assumir, acusaram Sócrates de crimes gravíssimos para a época. Sócrates foi acusado de desrespeitar os deuses e de corromper a juventude. Sócrates tinha apenas um deus, Apolo, e Sócrates foi também acusado de corromper a juventude, de fazer com que os jovens não seguissem os valores da cidade de Atenas. Esses dois crimes eram crimes graves para a época. Sócrates foi condenado, aliás, levado a júri, se defende, sem advogado, ele se defende, é condenado à morte, mas há uma escolha para ele. Se ele preferisse renegar suas ideias, ele seria livre, seria solto. Sócrates prefere a morte do que renegar suas ideias. Prefere morrer a deixar de viver. Prefere morrer a deixar de viver com as suas ideias. Há muitas pessoas que não preferem morrer, mas abandonam uma vida ética. Sócrates não. É condenado à morte e prefere morrer a deixar de viver com as suas ideias. Repito mais uma vez, para Sócrates, o sábio, além de ser esse que está buscando a sabedoria, buscando conhecimento, é aquele que pratica bons atos, atos justos,
Tal indivíduo seria virtuoso, portanto, conheceria a verdade. Conhecimento, sabedoria para Sócrates, quer dizer, implica em agir bem, e agir bem é agir eticamente. Na polis, o cidadão sábio é o cidadão ético, aquele que age para o bem comum. Uma última historinha de Sócrates conta-se que no último dia de vida, Sócrates preso, esperando o veneno que ele tinha que beber, que ele foi condenado à morte por envenenamento, ele tinha que beber um veneno chamado cicuta. Sócrates, esperando o momento de sua morte, faz o seu último discurso, e é justamente um discurso sobre ética, sobre virtude, sobre prática do bem, praticar o bem. Nesse instante, antes de beber o veneno, Sócrates lembra: há um mês atrás, eu fiquei devendo um cafezinho na esquina da Ágora, próxima à Ágora, próxima à praça. Por favor, alguém vai lá pagar para mim? Um cafezinho, 50 centavos. Alguém correu e pagou o cafezinho lá para o senhor que ficava na esquina da praça de Atenas, da Ágora de Atenas. E ao chegar, ao voltar, falou: Sócrates, está pago. Conta-se que a última frase de Sócrates foi: o ser humano não pode viver devendo e nem morrer devendo. Meus prezados, minhas prezadas estudantes, Platão foi discípulo de Sócrates. Platão, sim, ao contrário do mestre Sócrates, escreveu muito e deixou muita coisa escrita. Com Platão, a filosofia adquire a sua primeira formulação clássica. Platão, ele discute os papéis da cultura. A filosofia e o conhecimento em Platão se firma definitivamente em sua função crítica, por analisar os papéis da cultura e alicerçar os valores e condições para a mesma. A atitude filosófica, segundo Platão, implicaria na renúncia do mundo sensível e do senso comum, bem como na busca do mundo das ideias. Platão era dualista, isso aqui é muito importante. O pensamento de Platão é dualista. Quer dizer, para Platão, só as ideias existem. A realidade talvez material, aquela que você pensa que existe, na verdade ela não existe em si. Para Platão, as ideias, elas não são como as coisas. Elas existem, e existem independente das coisas. Então o pensamento de Platão é dualista, ele busca um outro mundo, chamado de suprassensível, e busca abandonar o mundo sensível. O mundo suprassensível seria o mundo do pensamento, o mundo da inteligência, o mundo da plena razão, o mundo das ideias. Platão conta uma historinha, um mito, para que as pessoas entendessem, compreendessem. E esse mito, essa historinha está lá no texto de filosofia, intitulado A Filosofia Ocidental, o Itinerário do Logos. Essa historinha é chamada de Mito da Caverna. Bom, resumidamente, pessoas estão presas dentro de uma caverna, não enxergam outra coisa a não ser sombras. Só enxergam as sombras. E elas acham que as sombras são reais. Na verdade, elas não conhecem o mundo fora da caverna. Até que um desses se liberta, a partir de uma atitude crítica. Depois de algum tempo, recupera a visão, porque ele fica com a visão ofuscada, haja vista que ele nunca enxergou, que ele nunca visualizou as coisas como elas seriam de fato e verdadeiramente, digamos assim, na linguagem platônica. Decide voltar e ajudar os seus amigos de caverna. Começa a contar que aquelas sombras não eram reais, que tudo aquilo que estava dentro da caverna era, na verdade, ilusão, projeção, sombras. E nesse sentido, ele é acusado pelos seus colegas, e ao ser acusado pelos seus colegas, ele é pego pelos seus colegas e acaba sendo morto. Então, segundo Platão, é preciso contemplar a verdadeira realidade, e a verdadeira realidade é a realidade ideal,
a realidade das ideias, a realidade do mundo das ideias. Então, para Platão, existe o bem, né? Existe as ideias, né? Existe, portanto, a essência, o eterno, a alma, a verdade, a ciência, o pensar, a razão, a filosofia, a dialética, no mundo das ideias. E no mundo sensível estaria o contrário, o mal, a cópia, a aparência, o efêmero, aquilo que passa, corpo, opiniões, senso comum, sentidos, paixão, a sofística dos sofistas, a imperfeição. Então, a realidade para Platão é uma realidade dual, quer dizer, ela se mostra em dois aspectos. Um aspecto é o mundo das ideias e o outro aspecto é o mundo sensível. Filosofar seria você sair do mundo sensível e buscar o mundo das ideias. Sair do senso comum, das opiniões, do corpo, da aparência e buscar, portanto, a ciência, a verdade, a alma, a essência. Pensar, produzir ciência é você abandonar a aparência, segundo Platão, e buscar a essência. Meus prezados, minhas prezadas, Aristóteles foi discípulo de Platão, mas se tornou um crítico de Platão. Ele estudou na academia de Platão, inclusive a academia de Platão tinha um letreiro que dizia bem grande: não entres aqui se não souberes geometria. Aristóteles não gostava muito de matemática, não gostava muito de geometria, mas consegue entrar na academia de Platão em Atenas. Era um estrangeiro, era de outra região, chamada Macedônia. E, portanto, segundo Aristóteles, todas as outras ciências são mais necessárias do que a filosofia, mas nenhuma se eleva mais em excelência do que a filosofia. Ao contrário de Platão, para Aristóteles, seria possível conhecer os seres, as coisas e o mundo por meio da experiência sensorial. Lembrem que o Platão ele nega as experiências, ele nega o sensível, ele nega a realidade sensível, ele nega a realidade material de algum modo. E o Aristóteles diz, olha, é possível conhecer através das experiências, mas as experiências é apenas um passo do conhecimento. O Aristóteles vai dizer que o conhecimento seria abstração. Olha só, pessoal, conhecimento para Aristóteles é abstração. Quer dizer, o Aristóteles ele rejeita o dualismo platônico, porque esse dualismo não teria lógica. E ele diz o seguinte, que não há como você fazer uma relação entre um lá e um aqui. Não há relação lógica entre duas coisas separadas. Não há um mundo das ideias para o Aristóteles que existam por si. As ideias estão nas coisas. As ideias para o Aristóteles, ele chama de substância. A substância estaria nas coisas. A ousia, em grego, substância, estaria nas coisas e não fora delas. E você conhece como? Através da abstração. O Aristóteles é aquele que vai dizer que todos os seres são compostos de matéria e forma. Forma é a ideia, a substância. Cada ser ou objeto possui uma essência, ousia, substância. E cada ser também possui um acidente, quer dizer, uma característica que é essencial, substancial, e possui uma característica acidental, secundária. Por exemplo, César é um ser humano. Essa é a sua característica substancial, essencial. Se César é gordo, magro, alto, baixo, são características acidentais. O Aristóteles explica o movimento através da teoria de ato e potência, teoria das quatro causas e através do motor imóvel. Bom, meus prezados, minhas prezadas estudantes do campus rural de Marabá, os gregos não separavam ética de política. Para os gregos, não há ética fora da política e, portanto, não há ética fora da polis. A ética é algo importantíssimo na cidade. A ética é demasiadamente importante na polis.
que é a comunidade de iguais, e, portanto, não há ética fora da política. O Platão, ele concebe a política em obras como a República, onde o pensador, aliás, onde o filósofo é aquele que pode ajudar a libertar os cativos, como lá na história da caverna, e a política está em fazer os homens, os seres humanos, contemplarem a verdadeira realidade e a instaurarem uma nova sociedade. O Platão defende uma aristocracia, quer dizer, os mais sábios no poder, né? Uma aristocracia do saber, quer dizer, os mais inteligentes, os mais sábios no poder. Ele defende uma teoria chamada de reis filósofos, onde somente os filósofos deveriam governar a cidade. O Platão, ele destoa também nesse sentido do Aristóteles. Aliás, o Aristóteles destoa do Platão nesse sentido. Mais uma vez aqui o Aristóteles torna-se um crítico do Platão e vai dizer que a política é uma ciência que busca a felicidade humana dentro da cidade. A ciência que reflete sobre a vida na polis, que discute a vida na polis. É do Aristóteles a frase anthroposon politikon, quer dizer, o ser humano é o animal político por natureza. Os gregos eles não separavam o âmbito social do âmbito político. Então, quando Aristóteles fala que o ser humano é o anthropozoologon, zoopolitikon, ele está dizendo que o ser humano é o ser social e político e, portanto, só o ser humano faz política, né? Então Aristóteles ele vai dizer que é importante a vida na polis. Ele defende a democracia com o nome de isocracia ou politeia, diferente do Platão, que é um crítico à democracia, né? Porque ele defende que só os mais sábios devem governar. Então, meus prezados, é interessante a gente estudar, ler os textos e pensar que participar politicamente é você interagir com a sociedade, é você interagir com a cidade. Cidadão é aquele que coloca as questões. E coloca as questões acerca da política, participa da política, que concebe ver o coletivo, que vê o coletivo e não apenas o individual na sociedade. Que luta por uma cidade justa, que luta, portanto, por um contexto mais justo. O cidadão é aquele que participa da política, entendendo política aqui não como uma profissão de alguns, mas o cidadão é aquele que participa da política enquanto gestão da sociedade, enquanto gestão da cidade, enquanto governança da sociedade. Então, participar da política quer dizer você compreender que é necessário termos consciência política, consciência crítica política do mundo que você está inserido. Obrigado por ter participado da nossa aula. Leia os nossos textos, dialogue conosco, participe conosco. Nossas aulas também são aulas políticas e participar das aulas também é uma participação política. Lembre também que em nossas aulas, o filósofo, a filósofa é você.